Boa tarde, a paz do Senhor. Espero que você esteja desfrutando de uma paz, de uma alegria, de um mover de Deus na sua vida. Você possa estar desfrutando do melhor da sua família, esse momento de quarentena. Não é fácil, mas Deus nos deu famílias maravilhosas, né? E soma conosco, que ora, que intercede, que confraterniza, mesmo que seja pelas redes sociais, estamos aí comunicando com nossos irmãos. Eu gostaria de meditar com vocês aqui na Palavra de Deus. Nós conhecemos muito bem a história do profeta Elias, quando ele profetizou que em Israel ficaria 3 anos e meio sem chuva. E ele profetizou. Após essa profecia, ele então se retirou dali. Os irmãos sabem que aí ele foi, se escondeu, e 3 anos e meio ficou sem chover. Houve uma calamidade em Israel, houve um momento muito difícil, falta de muita coisa, falta de pastagem, falta de comida, faltou muita coisa ali por falta da chuva. Mas mesmo assim, Elias volta então para Israel. Com quem que ele encontra? Com o rei Acabe. Ao encontrar com o rei Acabe, o rei diz para ele assim: você é um perturbador de Israel. Ele diz: eu não, és tu, ó rei. Então eles propuseram em construir um altar, chamar os profetas de Baal, e ali então eles fizeram aquele altar. E o povo de Baal começou então as suas orações, pedindo a Baal que derramasse fogo sobre o altar. E ali eles choraram, eles gritaram, eles clamaram para que Baal derramasse fogo. De repente eles começaram a se cortar, né, para que Baal se compadecesse deles, e mesmo assim não veio fogo nenhum sobre o altar. Mas Elias, ele renovou o altar. Ele mandou fazer uma vala em volta do altar, colocou água sobre o altar, e ele fez uma oração, e Deus respondeu e derramou fogo sobre o altar. E depois que tudo isso passou, a Bíblia diz que então Elias manda que os profetas de Baal sejam presos e sejam levados para o riacho de Quizon. E a Bíblia diz que ali o profeta Elias então mata todos os profetas de Baal. E quando Elias, após acontecer tudo isso, a Bíblia diz que ele subiu para o Monte Carmelo, e ele disse para Acabe: eu já estou ouvindo um barulho de muita chuva. Meu irmão, olha que coisa maravilhosa. O profeta Elias está dizendo: eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Eu quero dizer para você aqui nesta hora: comece a ouvir este barulho. Comece a ouvir a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o nosso Brasil. Vamos começar a ouvir coisas boas. Chuva é bênção dos céus. Imagina, o profeta Elias já estava ouvindo pela fé o barulho de muita chuva. Pela fé, meu irmão, minha irmã, comece a ouvir este barulho. Comece a ouvir esta bênção que está chegando à sua casa, na sua vida, na sua família. É Deus protegendo e guardando você. É interessante que o profeta Elias, lá no alto do Monte Carmelo, a Bíblia diz que ele se inclinou e colocou então a sua cabeça entre os joelhos, e ali ele clamou a Deus. Ali ele orou ao Senhor. E ele diz para o seu ajudante: olha, vai, olha para o lado do mar e vê ali
algum sinal. Então ele subiu a vez, olhou para o lado do mar, nada, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, na sétima vez, ele chegou e falou para o profeta Elias: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Meus irmãos, esta nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, eu quero dizer para você, a mão de Deus está estendida sobre a sua vida. É a mão de Deus que está te sustentando nessa quarentena. É a mão de Deus que vai estar guiando os seus passos e que nada vai faltar para você. Não vai faltar alimento, não vai faltar a paz, a alegria, a tranquilidade, porque a mão de Deus está estendida. Então, aqui o profeta Elias, ele então falou para o rei Acabe: ó rei Acabe, vai para sua casa, porque vem muita chuva. Vai para casa, a chuva está chegando. E é interessante, irmãos, que aí a Bíblia diz que o rei Acabe, ele chega então ali na sua casa e ele comenta com a sua esposa: olha, o profeta Elias matou todos os profetas de Baal. Sabe o que a Jezabel faz? Ela fala aqui no capítulo 19 o seguinte, um recado que ela manda então para o profeta Elias: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Meus irmãos, nesta hora Elias ficou balançado. Nesta hora Elias temeu, ele temeu a morte. E a Bíblia diz que então Elias sai dali, ele sai como fugitivo e ele vai para a cidade de Berseba. Ele chega em Berseba e fica ali, então, é uma região de Judá, e ali ele deixa então o seu ajudante. Aí Elias sai então de Berseba e vai para o deserto, capítulo 19, versículo 4, a Bíblia diz que então ele vai para o deserto, e lá no deserto ele encontra ali uma árvore, um zimbro, e a Bíblia diz que ele deita debaixo daquela árvore e pede a morte. Ali o anjo do Senhor chega, dá uma chamadinha nele e fala: Elias, come deste pão e bebe desta água, porque o caminho é distante. Elias comeu, bebeu, voltou a deitar, e o anjo tornou a chamar e disse: Elias, come, levanta-te, come e bebe, porque o caminho é distante. Então Elias caminhou mais 40 dias e 40 noites e chega lá no Monte Sinai. Ele chega lá em Horebe. E a Bíblia diz que então, ele chegando lá, em vez de ficar em cima do monte, ele vai para a caverna. É outro problema. Caverna significa lugar escuro, lugar frio. Caverna representa os nossos medos, as nossas inseguranças, simboliza que temos vencido por nossas fragilidades internas. Porém, meus irmãos, mesmo no fundo da caverna, podemos ouvir a voz de Deus. E Deus diz para ele, no capítulo 19, versículo 11, sai para fora. Capítulo 19, versículo 11, o Senhor disse: sai e vai ficar diante de mim no alto do monte. Aleluia. Deus quer que você fique no alto do monte. Deus não quer que você fique na caverna. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços.
Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro calmo e suave. Aleluia! Deus quer que você ouça esta voz, a voz de Deus, calma e suave. Ele está dizendo algo ao seu coração nesta tarde, para você tranquilizar a sua alma. A voz de Deus vem suavemente falar ao seu coração: aquieta-te, não temas, eu estou contigo. Você não vai ficar na caverna, você tem uma missão longa a fazer aqui na terra. Meus irmãos, é tão interessante que depois então que ele ouve esta voz de Deus, uma voz meiga, uma voz suave, uma voz tranquila, Deus chama Elias e fala assim: Elias, volta para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entra na cidade. Veja aqui, irmãos, que Deus não desistiu de Elias, ainda que ele queria parar, queria morrer, mas não era tempo. Então a gente só vai morrer quando chegar o nosso tempo. Nós só vamos parar quando chegar o nosso tempo de parar, não é tempo de parar ainda. Então Deus fala para ele: Elias, no capítulo 15, volte para o deserto, fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja. Olha aqui, você vai ungir Azael como rei da Síria. Olha a missão dele, para ungir Azael como rei da Síria. E depois disse: unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu como profeta. Aleluia. Meus irmãos, quando a gente pensa que a nossa missão está acabando, ainda tem muito para fazer, né? Tem muita coisa para fazer na obra do Senhor. Quando Elias pensou que o seu tempo havia acabado, que ele estava só, que ele estava sozinho, que ele queria a morte mesmo, que não adiantava mais a viver, então Deus fala para ele: você tem muita coisa para fazer. Imagine, irmãos, ele foi ungir o rei da Síria, o rei de Israel, foi ungir Eliseu para ser profeta em Israel, que foi o seu sucessor. Deus te abençoe, meu irmão. Eu deixo aqui essa pequena meditação e dizer para você: continua firme. Você é amado, você é amada do Mestre, Ele cuida de você. Eu quero, neste momento, pedir a você que comece a ouvir o ruído de uma abundante chuva. Comece a ouvir o ruído de uma abundante chuva pela fé, e você verá o quanto Deus vai te abençoar. E as promessas do Senhor, como eu já disse, não falham. Tudo está no controle de Deus. A nossa vida, a nossa família não saiu do controle de Deus. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu gostaria de dizer para você, meu irmão, minha irmã, que de acordo com o decreto do nosso governo, termina as quarentenas agora no dia 4 de abril, então possivelmente nós teríamos então o culto no dia 5. Se não houver nenhuma mudança, Deus ajuda que não venha mudar nada, aí no dia 5 então, já pela manhã, nós teremos a escola dominical, o culto à noite, e vai ser bênção, porque estou com saudade. Pastora Selma diz que está com saudade, a Micaela diz que está com saudade, nossa família, nós estamos com saudade de estar junto com os irmãos celebrando ao Senhor. Deixo para vocês meu grande abraço em Cristo Jesus e dizer que amo a cada um de vocês.
do mais profundo do meu coração. Amém? Muito obrigado. Deus te abençoe.